A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Hoje aqui estamos para uma conversa que vai ser muito interessante e que desta vez o tema é a inteligência artificial, a ciência, a tecnologia, tudo aquilo que está ligado às vossas atividades profissionais mais diretas. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. E os meus interlocutores, a quem agradeço desde já muito estarem aqui comigo e terem aceito este convite, são o professor Mário Figueiredo, idade 62, que é catedrático de Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, e também tem a Cátedra Feijal de Aprendizagem Automática e de computadores também no técnico. Tudo no técnico. E o que é esta Cátedra Feijal? A Cátedra Fidzai. Fidzai é uma empresa, é um dos unicórnios portugueses, né? E eles fizeram uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, que é o Endowed Chair, que é uma cátedra em que eles financiam uma parte. E pronto, é uma espécie de retorno à sociedade também. E o outro interlocutor é o Dr. Miguel Nobre Menezes, é médico, que idade tem? 37. É muito jovem, é cardiologista no Hospital de Santa Maria. E a sua investigação é cardiopatia isquémica, não sei bem o que isso é. É doença coronária, ou seja, é as obstruções de gordura, digamos assim, portanto, placas de ateroma que se formam nas artérias do coração e que limitam que o coração seja, digamos que, alimentado pelo seu próprio sangue. E é operador também? É operador no sentido em que sou cardiologista de intervenção, ou seja, é uma subespecialidade dos cardiologistas que de forma minimamente invasiva trata a doença coronária, a doença valvular. Se quiser, uma das coisas mais óbvias e importantes que fazemos é o tratamento do infarto. E ambos têm dedicado com bastante interesse, julgo eu, à inteligência artificial e ao que ela possa representar. Certo. Quer Mário Figueiredo começar por explicar-me porque essa sua ligação, esse interesse? Posso explicar, é relativamente simples. Portanto, eu sou engenheiro eletrotécnico e de computadores, portanto, doutorei-me há 20, não sei quantos anos, há 30 quase este ano. E desde o princípio, já a minha tese de mestrado e doutoramento eram sobre processamento de imagem, análise de imagem, com aplicação muito mais que tudo, acima de tudo, em imagem médica, em geografia, ressonância magnética em várias áreas da análise de imagem, processamento e análise de imagem. E todas essas áreas de análise de imagem e de interpretação de imagem médica, e não só, em todas as imagens em geral, mas a imagem médica em particular, foram de certa forma capturadas para todo este grande chapéu de chuva que hoje em dia se chama inteligência artificial. E portanto eu naturalmente dei comigo com um chapéu que diz inteligência artificial, embora não fosse essa a minha origem. A minha origem é processamento de imagem mais tradicional. Mas continuo, portanto, tenho vindo ao longo destas 3 décadas, tenho trabalhado muito em utilização deste tipo de ferramentas tecnológicas e técnicas e científicas na área da imagiologia médica, em muitas aplicações diferentes. Na sua área, da ciência, que é uma área vastíssima, não é? Uma das utilizações da inteligência artificial está a ser uma aceleração, penso que se pode chamar assim, da descoberta científica para se compreender melhor o mundo natural, para resolver problemas complexos. Já tem alguma experiência direta resultante da inteligência artificial, da utilização da inteligência artificial na sua própria atividade? Na descoberta propriamente dita não, porque eu não sou investigador, não faço ciência na área da medicina, nem na área da biologia, nem da fisiologia, nem de nenhuma. Eu como engenheiro desenvolvo ferramentas que são usadas por exemplo, por médicos para fazer diagnóstico, utilizando imagens médicas, coisas desse género. Mas sim, há um impacto muito grande hoje em dia da inteligência artificial e da aprendizagem automática, no inglês machine learning, para acelerar e para potenciar a descoberta científica em muitas áreas. Por exemplo, também na identificação de grandes tendências, de padrões.
Sim, tudo isso. Pode dar um exemplo concreto de... Por exemplo, há 2 ou 3 semanas foi anunciado que foi pela primeira vez desde há muito tempo descoberto uma nova família de antibióticos. Sim. Que é um problema muito grave por causa das não é a minha área, mas conheço, sei que isso aconteceu. Sim. Porque por causa das bactérias multiresistentes há uma nova classe de antibióticos que foi descoberta com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Portanto, nesse tipo basicamente a ideia é que é possível utilizar ferramentas automáticas derivadas da inteligência artificial e da aprendizagem automática para acelerar muitíssimo o processo de validação e de avaliação de potenciais candidatos de moléculas potenciais candidatas a serem utilizadas em... Mas isto tem a ver com o comportamento do mundo natural. Tem a ver com o comportamento do mundo natural. Mas o mundo natural é uma vastidão tão incrível, grande. Imensa. Como é que escolhe? Pois aquilo que é utilizado, a maneira como é utilizado a inteligência artificial nessas áreas é para acelerar a consideração, por exemplo, moléculas, casos concretos, é para explorar uma quantidade de possíveis candidatos que normalmente teriam de ser testados. Era isso que estava a dizer no caso do antibiótico, que normalmente, tradicionalmente há 30 ou 40 anos, e aqui o Miguel corrigir-me se eu estiver errado, tinha que ser testado em laboratório, que era muito moroso. Agora há uma parte inicial desse teste que é feito de modo computacional, em computador, portanto, muito mais rápido. E depois finalmente ficou um número de candidatos a ser finalmente testados em laboratório de facto, e portanto permite acelerar muitíssimo a descoberta de novas drogas. Portanto, isto para si foi uma janela enorme que se abriu. É uma aceleração. Quase. Sim, eu não digo uma janela porque eu trabalho nisto há 30 anos, portanto é uma janela que se tem vindo a abrir a pouco e pouco, não é? Vai ser entre e abrindo. E é uma janela com muitas que olha, tem uma paisagem muito grande à frente, não é? Há muitos sítios para olhar e cada um de nós trabalha apenas numa fresta estreita. E na medicina? Na medicina temos assistido a um boom muito grande em termos daquilo que têm sido os avanços na inteligência artificial, mas na minha perspectiva ainda bastante atrás daquilo que é a sociedade geral. Mas se quiser, por exemplo, para ter uma noção, na área da cardiologia, há 10 anos atrás tínhamos cerca de 30 publicações em termos de artigos científicos na área de inteligência artificial. Ano passado tivemos mais de 1000. Portanto é uma coisa absolutamente explosiva. Não quer dizer que sejam todos bons. Não quer dizer que sejam todos bons, sem dúvida, mas por exemplo no caso concreto da cardiologia e esta parceria que temos tido, por exemplo, entre a Faculdade de Medicina de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, temos desenvolvido algumas coisas interessantes e algumas delas totalmente novas em relação ao eletrocardiograma. Sim. Por exemplo, em que uma das coisas que fizemos foi desenvolver redes neuronais que conseguem reconhecer padrões neuronais, portanto, modelos de inteligência artificial que reconhecem padrões num eletrocardiograma. A área especificamente que explorámos foi a do tromboembolismo pulmonar. Padrões que não quer dizer que sejamos nós que os declaremos, ou seja, nós damos a imagem, que é o eletrocardiograma, e damos o diagnóstico. E o que estas redes neuronais fazem de extraordinário é que conseguem inclusivamente descobrir padrões que para nós são desconhecidos. Às vezes nem mesmo para nós é absolutamente claro como é que lá chegam. E outra coisa que temos feito, aqui temos simultaneamente um fenómeno acelerativo, porque permite chegar mais rápido a um diagnóstico e descobrir uma metodologia diferente para chegar a um diagnóstico. E outra coisa que temos feito foi também um processo acelerativo. Mas como é que chega a um diagnóstico usando a inteligência artificial? Como é que... Está a falar de novos tipos de diagnóstico? Novos métodos de método diagnóstico. Ou seja, nós pegamos numa ferramenta que existe, que é o eletrocardiograma, que é uma ferramenta antiquíssima, e mostramos um eletrocardiograma que sabemos que corresponde a alguém que teve o diagnóstico A, neste caso tromboembolismo pulmonar, e a partir da repetição, ou seja, mostrando muitos eletrocardiogramas de pessoas faz a comparação e traz casos iguais, exatamente ou muito parecidos. Exatamente, e muitas vezes nós nem sabemos exatamente que padrão exatamente é que está a ser observado, apenas verificamos que quando depois fornecemos uma nova amostra de muitos eletrocardiogramas de pessoas que têm e que não têm tromboembolismo pulmonar, verificamos que têm uma elevada capacidade de detectar aqueles que tinham. E portanto isso cientificamente tem credibilidade? Sim, cientificamente tem credibilidade. Aliás, essa área do eletrocardiograma tem sido das mais exploradas. Mas temos feito outras, por exemplo, na interpretação de imagens de angiografia coronária, de tornar a sua interpretação mais objetiva, de conseguirmos perceber se uma obstrução numa artéria do coração é significativa ou não. Esse tem sido um dos nossos principais campos de investigação. Se é ou não significativa, estas redes neuronais conseguem tirar dessas imagens
informação que nós próprios não somos capazes e com melhor acuidade do que os operadores. Para lhe dar um exemplo ainda mais concreto, recentemente comparámos o desempenho destas redes neuronais, identificar se uma obstrução é importante ou não, e as redes neuronais têm uma acuidade de 70% a 80%, ou seja, acertam 70% a 80% das vezes. Os operadores, mesmo operadores experimentados, falham mais de metade das vezes. É uma enorme diferença. É uma enorme diferença, sim. E portanto é um grande progresso. É um grande progresso, mas aqui, repara, uma acuidade de 70% a 80% é interessante de um ponto de vista científico, não chega para fazer uma implementação clínica prática, ainda falha demais. Mas lá chegaremos, não tenho dúvidas disso. Portanto, estão ambos bastante esperançados, não só bastante satisfeitos com o que conseguiram até agora, mas esperançados que se faça mais. Sim, isso é garantido, não é? E este mais e melhor vai apontar, no seu caso, para quê? No caso específico da medicina, o mais e melhor como estava a ser dito pelo Miguel, aumentar a precisão de todas estas. Portanto, a utilização da inteligência artificial em medicina tem muitas facetas diferentes, já não é de há 2 anos, é de há muitos anos. E é sempre aquilo que se procura, sempre é maior precisão no diagnóstico. Maior precisão, ou eventualmente manter a precisão usando métodos menos invasivos. Por exemplo, uma área em que houve um grande avanço que passou mais ou menos despercebido do público foi na reconstrução das imagens de ressonância magnética, que fez com que os algoritmos que são utilizados hoje em dia conseguem reconstruir a imagem sujeitando o paciente a um muito menor tempo dentro da máquina, em vez de ter que ficar meia hora ou 40 minutos, como tinha que ficar há uns anos, ou com uma redução, que é, por exemplo, extremamente importante em medicina pediátrica, porque é muito difícil manter uma criança quietinha dentro. Portanto, agora é Adressai, praticamente. Não é Adressai, ainda não é, mas Todos nós já tivemos metido naqueles tubos. É muito desagradável. E se tiver que estar lá meia hora muito quieto, um adulto consegue perceber que tem que estar quieto meia hora, mas uma criança por exemplo, uma criança paciente oncológica de ter idade, mantê-la quieta dentro de uma máquina de ressonância magnética, se puder ser 2 ou 3 minutos em vez de ser 20, é um avanço incrível, e a inteligência artificial teve um impacto muito grande nas técnicas de reconstrução de imagem de ressonância magnética. A sua família, a vossa família, vocês são casados, têm filhos? Sim, tenho. Acompanham sim, muito tenho esta 2 filhos. Evolução toda? Estão ao par do que está a acontecer? Sim. Que idade têm os seus? O meu filho mais velho tem 31 e o mais novo tem 29. Espero não me estar a enganar. Está quase a fazer 29. Vai fazer 29 daqui a um mês e meio. O mais novo é antropólogo e o mais velho é biólogo, e portanto acompanham estas coisas. E ambos estão interessados em toda esta de forma diferente, não é? Vaga da inteligência artificial. Sim, de forma diferente. O meu filho mais velho, embora seja biólogo, é biólogo de uma forma relativamente clássica. Não sei, ele estuda neste momento, que ele está a estudar, está a fazer um pós-doutoramento em Oxford. Está a estudar o impacto do microbioma no comportamento social de uma população de ratos. Portanto, é uma coisa que não usa muito inteligência artificial, utiliza mesmo biologia antiga, ir lá a uma ilha e apanhar ratos e registrar o comportamento. Portanto, não tem um contacto muito direto com a inteligência artificial. E o outro é antropólogo, está a estudar alguns aspectos de uns santuários shintoístas no Japão. Sim, nenhum deles tem nada a ver com a inteligência artificial diretamente, mas eu falo com eles muito destas coisas e eles são pessoas muito interessadas. E no seu caso? Eu não tenho filhos ainda, portanto a questão não se coloca, e a minha companheira é médica, também interessa-se pela área, também não é tão dada à tecnologia como eu, mas interessa-se também pela área. Não é uma coisa que utilize ainda na medicina. Na prática, isto ainda está um bocado em fase científica, não é uma coisa que estejamos ainda a utilizar. Embora haja algumas aplicações e algumas empresas que fazem algumas coisas interessantes. Por exemplo, outra das coisas em medicina que é interessante é tirar-nos portanto, o burden, digamos assim, da parte mais burocrática. E, portanto, quando estamos a fazer uma consulta e estamos a falar com alguém, estamos a escutar alguém, existem já empresas que em inglês propõem ter um assistente no nosso telemóvel de inteligência artificial que está a acompanhar a consulta, como se fosse um assistente pessoal, e faz um registro da consulta, como nós o faríamos, e portanto nós só temos que estar a fazer o exercício efetivo da medicina, e há quem defenda que isso pode ser uma forma de tornar a medicina mais... as operações. Eles não são bem eles, ou seja, são eles controlados por nós, mas eu devo dizer já que acho que, sem dúvida, mas eu acho que paradoxalmente nessa área mecânica não acho que o avanço tenha sido tão expressivo, porque ainda implica uma grande
uma grande parte humana a controlar, e eu acho que é mais, sinceramente, no caso da robótica, o que nos impressiona do que propriamente os resultados efetivos. Mas pegando agora, tentando generalizar um pouco, para além das vossas atividades profissionais, os robôs afeiçoam-se ou podem afeiçoar-se aos humanos? Por enquanto não. Por enquanto, humanos não. Ao robô. Aos humanos ao robô, sim, mas isso eu costumo dar um exemplo que eu dou muito frequentemente, era quando por acaso os meus filhos nunca tiveram, mas os amigos dos meus filhos tiveram, havia um brinquedo que era o Tamagotchi, não sei se lembram disso. Sim, lembro. E os miúdos afeiçoavam-se ao Tamagotchi e diziam: o Tamagotchi está com fome, o Tamagotchi está a sofrer. E portanto as pessoas têm uma tendência enorme para antropomorfizar tudo aquilo que mexe. E portanto nós muito facilmente nos afeiçoamos, tal como nos afeiçoamos a uma caneta ou um computador. Um computador não diria, mas a uma caneta ou um casaco, não é? Agora, no sentido inverso, com o computador ou a inteligência artificial, por enquanto, não digo que não venha a ser possível num futuro médio e longo prazo, mas por enquanto nada de perto. Mas é perigoso. Pode ser perigoso. Sim, pode ser perigoso, mas não. É muito fácil para um sistema artificial simular emoções. Acha que, além dos humanos, quem temos estado a falar, e do trabalho, da sociedade civil, o próprio ensino, os Estados, as organizações internacionais vão evoluir, vão organizar-se e funcionar de outro modo devido à inteligência artificial? Agora a falar a uma escala mais universal. Eu, em medicina, não tenho nenhuma dúvida disso. Há lados bons e lados maus disso. Eu diria que o lado bom são alguns destes exemplos que acabámos de falar, ou seja, pode-se tornar um processo mais eficiente, mais rápido, mais objetivo, mais reprodutível. Tem alguns lados maus. Eu acho que, por um lado, ao tornar certos processos hiperautomatizados e fiáveis, podemos nós próprios perder capacidades, não é? Portanto, ou seja, se eu tiver algoritmos de inteligência artificial muito bons a interpretar um método de imagem ou fazer uma interpretação diagnóstica, posso eu próprio perder esse aspecto. E depois há outro lado que eu acho que pode ser problemático, que é o facto de, às vezes, das conclusões que advêm destes sistemas de inteligência artificial, por não compreendermos por vezes exatamente como é que lá chegam, temos que confiar na conclusão a que chegam sem ser absolutamente certo como é que lá chegaram. E, portanto, podemos ficar eventualmente com uma sobreconfiança nesses processos e perder a nossa própria capacidade decisória, que neste momento depende apenas de nós, não é? E acho que esse que é um risco no caso específico da medicina que efetivamente existe. Porque, se quisermos, também podemos alargar todas estas considerações ao descanso, às férias, aos museus, a tudo. E aí, eu sei que não tem diretamente a ver com a medicina, mas pode acabar por ter. Sem dúvida. E acham que isso vai evoluir nesse sentido? Quer dizer, que os Estados, a sociedade, se vão organizar de outra maneira devido à inteligência artificial, ou que isso já é um futurismo excessivo da minha parte? O Estado ainda não muito, não é? Mas há mudanças tecnológicas muito importantes, algumas das quais vagamente ligadas com a inteligência artificial, como, por exemplo, a interface que o Estado faz com a população hoje em dia está completamente eletrónica, não é? Acho que não sei qual é a percentagem, mas uma fração muito grande das pessoas paga os impostos sem ir a nenhuma repartição de finanças, não é? E mesmo com as instituições, eu não entro numa agência bancária, não sei, há 2 ou 3 anos provavelmente. Faço tudo online. E outro impacto que acho que passa mais ou menos despercebido, que as pessoas provavelmente não têm noção disso, mas aquilo que nós trazemos no bolso, não é? O telemóvel, é essencialmente uma máquina de inteligência artificial, cuja inteligência artificial está ao serviço de nos manter viciados a olhar para o telemóvel o maior tempo possível, não é? As redes sociais, etc., utilizam a inteligência artificial, foram o grande motor do desenvolvimento da inteligência artificial, que depois foi aproveitado por outras áreas, como a medicina, mas o grande motor económico ou de negócio que levou ao desenvolvimento da inteligência artificial foram as redes sociais e a pesquisa. Mas de longe, não é? As empresas que mais investem em investigação em inteligência artificial. Aí levanta-se também um problema de direitos de autor, não é? Como sabe. Na geração de coisas, mas nas redes sociais não. Eu quando vou ao Facebook ou ao Instagram
Nós entramos num transporte público e vemos as pessoas, 70% ou 80% das pessoas que vão numa carruagem de metro vão olhar para as redes sociais, permanentemente a ver. Até andar na rua. Até andar na rua, não é? E a inteligência artificial está posta ao serviço dessa captura de atenção, vai-nos sempre mostrando aquilo que pensa que nós gostamos de ver para não levantarmos Mas os isto não olhos. acaba por ser tudo um pouco superficial. Pois, isso é agora uma questão de um juízo de valor um bocado ortogonal a isto, mas sim, mas claro, tem tendência a capturar a nossa atenção com pedaços de atenção pequeninos. Onde é que está a verdade? Segundos. A verdade, os factos são uma coisa, a verdade é Pois. outra. Não é? É verdade. Eu acho que se a promessa, e o professor Mário Figueiredo saberá muito melhor do que eu, mas se a promessa que se ouve cada vez mais de caminharmos para uma inteligência artificial geral, como se fala nos últimos anos, sobretudo desde a explosão do ChatGPT, que as grandes empresas de inteligência artificial, como por exemplo a OpenAI, falam de uma forma muito contundente em relação a isso. Se concretizar efetivamente uma inteligência artificial geral, acho que isso é muito provável que tenha um impacto profundíssimo na forma como nos estruturamos em sociedade, particularmente para aquelas atividades que são mais... Eu diria, por um lado, que são puramente intelectuais e, por outro lado, que são relativamente repetitivas. Eu, por acaso, devo dizer que, quando me perguntam se eu tenho receio de ser substituído enquanto médico, não posso dizer que tenha receio de todo. Acho que no dia em que for possível substituir os médicos por um modelo de inteligência artificial, bom, aí praticamente todas as profissões serão, se não mesmo todas, serão substituíveis, porque no caso concreto desta profissão é tão vasto, As mais difíceis de substituir, no estudo aqui do ano passado, as profissões mais difíceis de substituir são aquelas que envolvem intrinsecamente relação humana, que não é a medicina. Exatamente. É massagista, cabeleireiro. A medicina envolve uma relação humana, não? Eu acho que envolve, porque repara, sim, mas claro, no sentido, mas não é só, mas também é física, porque se eu for por hipótese, como me acontece tantas vezes às 2 da manhã, tratar alguém com um infarto gravíssimo, é uma interação plena em todos os níveis da medicina, é a compreensão da sintomatologia, é o assumir de um diagnóstico, e é um gesto profundamente técnico e fino. Que é muito humano, e portanto para uma inteligência artificial conseguir fazer tudo isso de facto seria um nível de diferenciação extraordinário, mas acho que o risco existe. Eu acho que este tema, sobretudo para quem não percebe tanto tecnicamente como os engenheiros percebem, eu acho que tem tanto fascinante como um pouco tem um elemento um pouco assustador, se quisermos assim. Há um bocadinho porque isso também já nos permite passar para um outro tema, no fundo, que é o de a inteligência artificial servir para corrigir desigualdades, para praticar a filantropia. O Bill Gates tem de dizer isso, por exemplo. Tem escrito e tem falado bastante sobre isso ultimamente. E o Bill Gates, enfim, há que respeitá-lo. Claro. É um grande criador. Sem dúvida nenhuma. Isto é outro aspecto da questão, não é? Sim. A filantropia. Salvar a vida de crianças em países mais... Depois avaliar mais pobres, assegurar que toda a gente e não apenas os mais ricos tenham acesso aos benefícios da inteligência artificial. Isso é político. Isso é político. Mas os cientistas não podem fechar-se a sua torre de marfim, fingir que não sabem disso, que não querem isso. E qual é a vossa vontade e capacidade de intervenção para que a inteligência artificial, que ainda está, apesar de tudo, acho que ainda falta bastante, não é? Ainda falta bastante. Para o geral, seja aplicada da maneira mais favorável à correção de isso é um tema muito desigualdades, é um tema muito em cima da mesa. Sobretudo, não sejam só os países e as civilizações mais ricas e mais poderosas que a aproveitem, porque isso é outra tendência, não é? Claro. Países mais pequenos terem dificuldades. Não sei o que é que é. Isso é um tema muito em cima da mesa, nomeadamente a utilização justa da inteligência artificial. Sempre que há decisões e tomam-se decisões com base em inteligência artificial, é um tema, é uma área que em inglês se chama fairness ou fair AI, inteligência artificial justa. Garantir que essas decisões não discriminam grupos que por alguma razão sofreram discriminação, e que essa discriminação está perpetuada nos dados em que essas inteligências artificiais foram treinadas. Há exemplos em medicina, por exemplo, exemplos de sistemas de diagnóstico que, por terem sido treinados apenas com dados de determinados grupos étnicos, por exemplo, funcionam pior noutros grupos.
Mas isso é um tema que está em cima da mesa. Não? Eu posso dar o exemplo, uma das coisas em que eu colaboro infinitamente nessa área, fazer investigação nessa área de inteligência artificial justa, nomeadamente em colaboração com essa empresa que referimos no princípio, com a FeedDesign, nas disciplinas que ensinamos no Instituto Superior Técnico, nomeadamente na mais avançada de inteligência artificial, que é chamada aprendizagem profunda, o Deep Learning. Aprendizagem profunda, Deep Learning. Nós temos a aula final, geralmente até é dada por uma pessoa convidada, neste caso uma jovem professora do técnico, que é a Carissa Serva, que acabou de começar. Ela dá uma aula precisamente sobre este assunto, que é a explicabilidade e a justiça. Justiça não é a palavra certa, equidade. Como é que podemos ter métodos que são explicáveis e que fazem uma aplicação equitativa das suas decisões. Agora, a outra questão que talvez se possa levantar aqui é se o próprio ensino escolar, procurando corrigir as injustiças sociais e as menores capacidades dos mais pobres para se ingrarem, digamos, se o modo como se ensina vai evoluir. Quer dizer, já há exemplos clássicos os meninos, os alunos pedem-se um trabalho, pedem ao robô e entregam, e depois o professor percebeu que há alguns métodos para corrigir isso, para evitar que isso aconteça, etc. Mas todo o ensino escolar, incluindo o universitário, não é apenas mas desde a primeira classe quase, que a inteligência artificial pode revolucionar, ou pode começar a revolucionar isto tudo. Sim, é verdade. Mas, mais uma vez, dá para os dois lados. Ou seja, se é verdade que hoje em dia um aluno pode pegar numa ferramenta pública de inteligência artificial e pedir-lhe para fazer um trabalho, e isso é possível, também é verdade que, pelo menos a tecnologia que atualmente está disponível, comete erros e, portanto, e há traços de cunho pessoal que se percebe que não foram gerados naturalmente, por um lado. Mas, por outro lado, também há um potencial de redução de desigualdades com a inteligência artificial pelo facto de existirem sistemas que são capazes de explicar coisas complexas de forma simples e que passam a estar perfeitamente acessíveis. E que não estavam. Isso é um lado claramente positivo. Claro. Não é? Ou seja, mesmo hoje em dia, se perguntar estes modelos de linguagem, como o ChatGPT, como o Google Bard, etc., conceitos complexos, eles são capazes de os explicar a maior ou menor grau com muito razoável acuidade. E são capazes, inclusivamente pela sua capacidade generativa, de propor soluções que funcionam, mais ou menos adaptáveis, que funcionam. Ou seja, se pedir a um aluno para aprender matemática com esses modelos, eles conseguem ensinar efetivamente matemática e, portanto, passa a existir uma acessibilidade ao ensino e ao conhecimento que é muito mais eficaz do que fazer, por exemplo, uma pesquisa no Google. Acaba por ser uma aprendizagem efetivamente semi-tutorada, que era impossível até há 2 anos atrás, não existia nada disponível na internet para isso. E, portanto, se a ferramenta permite a um aluno ou a qualquer pessoa interessada a ultrapassar essas dificuldades, consegue. Ou seja, eu direi que se a pessoa for mal intencionada, pode pôr a inteligência artificial a trabalhar para si, é verdade, mas se for bem intencionada, também pode pô-la a trabalhar para si e desenvolver-se muito com isso e por um custo ou nenhum, ou residual, até neste momento, muito inferior, claramente, em relação àquilo que seria, por exemplo, entrar numa instituição. Aliás, uma das coisas que se discute hoje em dia, e eu como alguém que tem responsabilidades académicas também e que dá aulas numa instituição de ensino superior também, um dos desafios que se coloca hoje é nas instituições de ensino superior. Ou seja, nunca foi tão fácil aceder a níveis de conhecimento de ensino superior com elevadíssima qualidade, ou por custo nenhum, tão depressa, ou por custo nenhum, ou por um custo absolutamente residual. E, portanto, acho que isso é uma redução de desigualdades, um mecanismo de redução de desigualdades muito expressivo e completamente novo e completamente providenciado pelos mecanismos de inteligência artificial. Isso implicará uma evolução do software, ou seja, precisamos de inteligências artificiais especializadas, educação, produtividade empresarial, etc, etc, ou acham que é possível desenvolver uma IA, uma inteligência artificial geral ou generalizada que poderá aprender qualquer tarefa, tal como os humanos à partida?
Pois, uma das áreas de investigação neste tema é como é que eu utilizo uma inteligência artificial, por exemplo, um modelo grande de linguagem, um Large Language Model, e depois o afino para ele ser especialista em determinados assuntos. E há várias maneiras de fazer isso, há muitas pessoas a trabalhar nisso em diferentes direções. O modelo geral serve para coisas genéricas, mas é possível desenvolver modelos mais especializados em determinadas tarefas. Isso é o mesmo tema de investigação quente neste momento, é como é que se faz isso, como é que se põe isso a funcionar de forma acha, portanto, que é possível que a inteligência artificial se reinvente a si própria e que sugira os melhores caminhos para a sua utilização? Em parte sim, não é assim? Em parte sim, reinventar-se talvez seja uma palavra demasiado forte, mas que seja utilizada, porque hoje em dia as pessoas que trabalham nestas áreas utilizam elas próprias a inteligência artificial de várias maneiras diferentes, como ferramenta para aprender coisas, para ajudar a escrever, para ajudar a pensar. E portanto sim, há um aspecto digamos de pescadinha de rabo na boca, para usar a expressão portuguesa de retroação, de aceleração, quando os métodos são... Mas sempre foi assim a ciência, não é? Porque a ciência funciona muito à custa de criação de novas ferramentas que depois elas próprias vão acelerar o processo científico daquilo que vem a seguir. Isto é mais uma ferramenta. Esta ferramenta tem a característica particular de estar naquilo que nós pensávamos que era exclusivamente humano, que é a parte cognitiva da ciência. Não é? Mas essa ferramenta também, a nível político mundial, pode também ser uma arma poderosíssima. Pode. Recentemente o presidente da China, Xi, dizia que em 2028, tenho aqui esta nota, a China se tornará um superpoder graças à inteligência artificial. Sim, eles são um superpoder neste momento já, não é? Sim, mas ainda mais. Digamos. Ainda mais, sim, eles têm quem tiver melhor e mais eficaz a inteligência artificial será mais poderoso. Será que isto vai acontecer? Sim. Seguramente há esse desejo, não é? E ainda aqui há pouco tempo se falou, há uns meses atrás, em meados do ano passado, salvo erro, se falou sobre a importância talvez de fazer uma pequena pausa na investigação. Falou-se disso. Tentaram parar 6 meses. Exatamente. Não conseguiram. Mas é impossível, não é? Neste momento o comboio está em marcha de tal forma que mesmo pelo aspecto competitivo e geopolítico, parece-me absolutamente imparável, não é? Ou seja, quando muito podemos tentar mantê-lo dentro dos carris, mas parece-me absolutamente imparável. Verifico, sem grande surpresa, que as vossas posições são prudentes e cautelosas em relação ao futuro. E agora, antes de acabarmos, gostava que me dissessem o que é que vão fazer em breve, em termos concretos, nesta área. Quais são os vossos projetos? Call to action. Bem, pela parte que me toca, e temos 2 projetos muito concretos que foram aqueles que falei ao início, daqueles modelos de interpretação de eletrocardiograma e modelos de interpretação de angiografias que estamos a finalizar e que pretendemos... E quando diz estamos, é a nível mundial, a nível nacional? Não, a nível deste projeto específico. E aquilo que queremos é precisamente fazer o passo final, ou seja, concluir a sua validação científica e muito provavelmente ou evoluir para um software desenvolvido por nós, ou juntar-nos a softwares já existentes. Sim. Provavelmente a segunda opção é mais viável, juntar-nos a softwares existentes que já têm um desempenho bom, mas torná-los... Seria uma inovação, seria uma inovação aplicável à escala mundial. Sim, já existem softwares nestes problemas que começam a ser aplicados à escala mundial, e portanto digamos que nós aquilo que fornecemos aqui é mais algumas peças desse puzzle que permitem tornar esse tipo de softwares mais abrangente, por um lado, mas também de melhor acuidado, ou seja, utilizável, particularmente utilizável. Esse a curto prazo é nos projetos em que tem o seu objetivo a curto prazo. A curto prazo, tem outros? A curto prazo. Sim, tenho muitos outros objetivos com efeito nesta área da inteligência artificial. Acho que seria muito relevante continuar a aprofundar esta área de desenvolvimento e não quero abrir o jogo. Não, porque eu próprio tenho mais interrogações do que certezas. A área é tão incerta, tenho mais interrogações do que certeza. Daqui a 3 anos gostaria de já ter modelos efetivamente implementados na prática e utilizá-los no cotidiano, ou seja, gostaria que isto saísse do papel dos artigos científicos para estar a aplicá-los de forma automática no cotidiano. Mas acho que 3 anos é otimista.
Pois, são muitas direções Call to diferentes. action. Sim, call to action. O que é que queres fazer? O que é que Eu estou queres? envolvido, vou falar aqui rapidamente, estou envolvido num das ações do PRR, que não chamado, que é o Center for Responsible AI, que é o CRAI, que é um projeto que foi criado por várias pessoas, nomeadamente quem está à frente é o Paulo Dimas, que é o Center for Responsible AI. E, portanto, é um grupo muito grande que envolve várias empresas e vários institutos de investigação e várias universidades e cujo objetivo é fazer desenvolvimento, investigação e desenvolvimento na área do AI e da sua utilização responsável, não é? Portanto, essa é uma direção que eu acho extremamente importante, e não só importante do ponto de vista do impacto social e económico da inteligência artificial, como também é muito interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. Essa é uma área que me interessa muito. Uma das áreas em que eu estou particularmente interessado é em dotar este tipo de métodos com a capacidade de dizerem quão incertos estão acerca daquilo que estão a dizer. Quão incertos estão acerca daquilo que estão a dizer, não é? Nós, se usarmos o ChatGPT e fizermos uma pergunta, ele responde, mas não fazemos ideia nenhuma. Também diz muita asneira. Também diz muita asneira, e nós não sabemos quando é que está a dizer asneira e quando é que não está a dizer asneira. Era bom que esse tipo de métodos tivesse a capacidade de dizer, bom, eu não sei bem, é capaz de ser uma destas coisas, e dar-nos 3 ou 4 hipóteses e mostrar que de certa forma está incerto. Como fazem as pessoas, não é? O ChatGPT nunca diz não sei. Nunca. Diz sempre qualquer coisa, não é? E esse excesso de confiança é muito. Nunca diz não sei. Ao passo que uma pessoa por vezes diz, bem, eu não tenho certeza, pode ser isto, pode ser aquilo, não sei bem, estou incerto. Portanto, que estas técnicas possam vir a ser dotadas e vir a funcionar de alguma forma com esta capacidade de exprimir incerteza e dizer quão incertas estão, é uma direção extremamente importante e que me interessa particularmente. Pois é, com um grande prazer e alegria que vejo que têm projetos e que esta área vai continuar a estar dentro das vossas preocupações e dentro da vossa carreira e dentro da vossa capacidade, que é grande. E muito obrigado pela vossa participação neste podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.